começando a Quinta Técnica, sejam bem-vindos. Eu sou Fausto Arruda Botelho, sou diretor-geral da Enfoque e sou consultor financeiro credenciado pela CVM, analista técnico também. E aqui nós usamos a nossa experiência de análise técnica para analisar os mercados. A gente o faz mais com uma visão de longo prazo, mas a gente está também trazendo a nossa análise técnica para o curto prazo. A gente acho que tem a característica de analisar, na verdade, também o longo prazo. Nós falamos também sempre um pouquinho sobre o terminal Enfoque, e se você é usuário do terminal e gostaria de saber alguma coisa, use o chat para perguntar. Perdão. E se você, por outro lado, está pensando em ser usuário e quer saber se temos ou não algum recurso, também pergunte-nos, por favor. Eu hoje vou mostrar um recurso do terminal que é o Times and Trades. E estou aqui agora mostrando para vocês o terminal Enfoque que eu uso todo dia. Eu aqui estou com uma resolução bastante menor do que a resolução que eu uso normalmente, né? A resolução que eu uso é essa daqui, com o meu gráfico maximizado, mas aí vocês devem estar vendo bem pequena essa resolução, quer dizer, os gráficos, né? Eu tenho uma tela bastante grande para visualizar esses gráficos, de maneiras que ela fica bastante boa para mim. Só um momentinho. Eu vou voltar à configuração aqui. E então estou mostrando a vocês o terminal Enfoque no seu menu principal, em que a gente tem aqui desktop, cotações, gráficos, notícias, cálculos, relatórios da CVM, que são toda a parte de balanços, né? Trade, ferramentas, janelas e suporte. A gente gosta de manter o terminal Enfoque bastante simples, com poucos botõezinhos, com pouca interação, para que ele seja bem amigável ao uso dos nossos usuários. Então eu vou entrar aqui na parte de cotações e vou pegar um item da parte de cotações, que é o item de Times and Trades, livro de Times and Trades. E quando eu abro o livro de Times and Trades, a opção do livro de Times and Trades, eu tenho a opção de fazê-lo em tempo real ou em histórico. Aqui eu vou pegar o Times and Trades de Petrobras, por exemplo, e eu trago ele, e aí a gente vai vendo todas as negociações que foram saindo durante o pregão. A gente vai vendo nesse quadro todas as negociações, sendo que a gente pode ordenar por negócios, por comprador, por vendedor, por saldo e por minutos, né? Pelo horário. É isso aí. Um outro recurso que eu quero mostrar a vocês também é como criar, salvar e alterar desktops. Eu uso um conjunto de janelas, que é esse que vocês estão vendo, sendo que aqui embaixo nós temos 15 abas de telas que a gente pode ter num conjunto de janelas que a gente chama de desktop. Então eu estou na minha aba mercado, que é a aba em que eu vejo os principais mercados. Eu tenho que usar um pouco o scroll bar aqui para poder chegar a todos os cantos dessa minha tela, por conta da resolução menor que eu estou usando para fazer essa demonstração. Mas enfim, aqui estão os principais mercados. Por exemplo, está o dólar, está o Ibovespa, o S&P, o Nasdaq, o Dow Jones e o índice futuro. Depois eu tenho uma outra tela que são de indicadores mundiais, onde eu tenho essa página de cotações linkada com um gráfico.
linkada porque quando eu clico aqui, por exemplo, num item da página de cotações, eu cliquei agora aqui no Dow Jones Utility Index, o Dow Jones das utilidades, que é basicamente o índice americano que retrata as companhias elétricas lá nos Estados Unidos, né? Então ele já me abre o gráfico aqui, isso porque a gente tem um íconezinho aqui no gráfico que é essa correntinha, que pode estar vermelho, aí ele não está linkado com nada, ou verde. Se ele está verde, ele está linkado com as outras janelas que tem o íconezinho verde. Essa tela de cotação no final também tem esse ícone aqui, e ele também está verde. Então a tela de cotação tendo o ícone verde, o gráfico tendo o ícone verde, cada vez que eu clico em uma ação dentro da tela de cotações, o gráfico muda para essa ação. Vou clicar aqui o Nikkei, por exemplo, e o gráfico está mudando aí para o Nikkei. O Nikkei que subiu hoje, vem subindo bastante o Nikkei, e subiu hoje, mas teve fechamento próximo das mínimas aí, como a gente está vendo aqui, né? Eu estava mostrando a parte de desktop do Terminal Enfoque. Apenas dizer a vocês que esse conjunto de telas é um arquivo que pode ser enviado por e-mail, pode ser copiado. Nós aqui, por exemplo, na Enfoque, quando fazemos as análises do mercado pela Constop, nós todos utilizamos o mesmo desktop, que significa que nós vamos ver gráficos que têm as mesmas retas traçadas, as mesmas observações, e isso é muito prático. Então você pode fazer isso com um amigo, pode de repente mandar um gráfico analisado para um amigo que tenha logicamente o Terminal Enfoque através do envio de um arquivo. É o arquivo .go que a gente manda. Go é um nome que nós temos já faz tempo e ele vem de gráficos online, daí o Go. Mas é isso. Muito bem, então vamos começar falando sobre o índice Bovespa, em que muito bem, tomando uma aguinha aqui, e aqui está o gráfico do índice Bovespa à vista nominal. Nós temos uma ideia de que no longo prazo nós estamos numa tendência de baixa de longo prazo, porque nós entendemos que o processo de alta que começa aqui em 2002 e foi até 2008, no caso aqui no Brasil, foi uma onda impulsiva, e agora nós estamos tendo uma onda corretiva que está acontecendo dentro desse grande canal de alta em que o Bovespa se encontra. Esse é um gráfico desde 1963, e nós entendemos que nós estamos na onda C. Para efeito dessa análise, não mudou absolutamente nada essa alta que nós testemunhamos ontem e hoje. Vejam que o mercado está dentro dessa acumulação e não teve qualquer alteração, né? Agora, no gráfico nominal, o que a gente tem? É praticamente a mesma coisa, né? Nós temos essa reta rompida, nós entendemos que os preços devam corrigir Fibonacci. Se a gente traça a Fibonacci aqui de 2002 até 2008, a gente verifica que os preços corrigiram o primeiro número Fibonacci. Nós entendemos que eles devem chegar até o segundo número Fibonacci, ou seja, nós entendemos que nós vamos ter 50% de retração dessa alta iniciada em 2002. Eu gosto de dar pingos nos is. Essa alta equivaleu a 800% praticamente de alta nominalmente. É uma alta bastante grande que nós tivemos desde 2002, e enfim, então nós entendemos que vamos ter mais baixa. Mas no contexto dessa acumulação em que o mercado se encontra já desde abril do ano passado, portanto há quase um ano ele está oscilando nessa faixa entre 52 e
63 mil pontos. Hoje nós, depois de termos testado esse nível de 56, é um nível importante porque é um nível onde já aconteceram dois fundos, né? Agora mais um. É também praticamente, tecnicamente a gente podia dizer o topo dessa acumulação aqui do ano passado. Então nós tivemos uma alta espetacular ontem. Todos sabem que foi em função do reajuste dos preços do petróleo, do diesel pela Petrobras, que colocou a Petrobras numa situação bem melhor do que ela estava. Também tivemos o anúncio da associação do Eike Batista com o BTG, que aparentemente fará com que não falte mais dinheiro. Então Petrobras e o OGX tiveram uma alta bastante grande. Mas hoje a gente já verifica uma alta bastante grande que então motivou essa alta que tivemos ontem. Hoje, entretanto, nós tivemos um candle que deixou uma longa sombra, né? Não foi assim nada dramático para a gente considerar uma reversão, mas é algo que já começa a colocar um sinal amarelo nessa alta, na possibilidade dessa alta ser mais duradoura. Um outro aspecto que eu acho que dá para a gente considerar aqui no índice Bovespa é o fato de que, apesar de nós estarmos com uma... na verdade, é o fato de nós termos hoje chegado a esse nível, que é um nível de resistência, né? Ele é o nível onde aconteceu esse topo aqui em novembro do ano passado, e também aconteceu esse outro topo em agosto do ano passado. E nós tivemos um pequeno fundo aqui no final de janeiro, começo de fevereiro. Então isso pode ser um divisor, isso na verdade é o divisor de águas dessa acumulação aqui, dessa acumulação da parte de cima desse grande retângulo, que eu acho que vai ser chamado de retângulo no futuro, né? Vai ser chamado de retângulo no futuro se os preços romperem o suporte a 52.500 pontos. E não vai ser chamado de retângulo se os preços romperem a resistência que está aí no 63.500. Então, no médio e longo prazo não mudou nada, e no curto prazo não dá para a gente ter não dá para a gente ter nada assim decisivo, até porque nós poderíamos projetar a amplitude dessa formação aqui para cima, mas esse é um objetivo que praticamente já foi atingido pelos preços. Se a gente puser isso a partir do corpo real, ele já foi atingido. Talvez ele pudesse ir um pouco mais, aí a 60 mil pontos. Mas hoje ele chegou a 59, não chegou nem a 59.500 e teve já, sentiu resistência, né? Então temos que ver. Qualquer coisa aqui no contexto dessa acumulação pode acontecer. Os preços podem subir para testar a parte de cima da acumulação, como podem também nos mostrar que essa alta terá vida curta e eles então passarão a cair para testar novamente esse suporte importantíssimo aqui a 55.500. Eu entendo que isso vai depender do que acontecer com o S&P. Mas antes do S&P, vamos ver o que o índice futuro está nos dizendo. O índice futuro já teve uma sombra um pouco mais dramática, já dá para até a gente... eu liguei nosso sinal amarelo piscando aqui para essa alta do índice futuro, por conta justamente desse candle de hoje. Vejam que não muda nada o fato de que nós entendermos que esta acumulação é uma acumulação que vai dar continuidade a esse processo de baixa. Ela tem todas essas características, topos consecutivamente mais baixos e fundos no mesmo nível. Isso eu acho que vai ser chamado no futuro de um grande triângulo descendente que segurou o Bovespa
o índice futuro em sua queda durante quase 2 anos. Um outro aspecto que eu quero comentar com vocês é que reações de tendência de baixa tendem a ser muito violentas. Qualquer notícia que aparece no mercado, isso por uma razão muito simples também. As pessoas têm viés de baixa. As pessoas têm viés de alta. A grande maioria dos participantes do mercado gosta da alta, não gosta necessariamente da baixa. E em sendo assim, elas se apegam a qualquer notícia altista e aproveitam para tentar retomar suas carteiras ou tentar aumentar as suas carteiras para recuperar eventuais prejuízos sofridos com a queda inicial dos preços. E isso faz com que essas reações da tendência de baixa sejam muito violentas. É só a gente pegar um gráfico do Bovespa, por exemplo, o nosso gráfico, e você vê o que aconteceu logo depois dos topos. O mercado cai um pouco e daí tem altas muito violentas. Cai mais um pouco, alta violenta. Essas altas é o que acaba enchendo de energia as pessoas que estão com posição de compra nessas tendências de baixa, posições de compra sem stop. Então essas pessoas se enchem de energia com essas altas violentas que o mercado tem, e isso as motiva para não liquidar suas posições. O mercado, entretanto, a gente vê isso historicamente, depois dessas altas violentas ele começa a cair vagarosamente, acaba indo abaixo do nível mais baixo que ele é do último fundo, né, seria. Mas as pessoas, como o sapo que a gente põe dentro da panela e começa a esquentar a água devagarinho, elas não pulam fora da posição, porque são, de certa forma, anestesiadas por essas grandes altas que acontecem. Bem, o fato é que o índice futuro nos deu um candle que quase dá para a gente chamar de estrela cadente. Eu acho que até dá. Se o contexto fosse melhor, eu não teria dúvida. E logicamente, se por acaso amanhã nós tivermos uma abertura em gap e depois dos preços fecharem aí próximos da mínima do dia, algum comportamento do tipo assim, aí com certeza eu vou chamar isso aqui de estrela cadente. E esses 3 candles de estrela da tarde. Mas isso é para a gente ver amanhã, né? Hoje, um candle como esse, com essa longa sombra, ou com essa sombra mais longa, acende o sinal vermelho fica piscando aqui, como eu falei para vocês. Opa, foi bom eu ver porque eu estava desregulado aqui com o meu zoom. Então esse está aí o candle que aconteceu, e a razão de a gente estar com o sinal amarelo, né? Vamos ver o S&P agora, o que fez. E sobre o S&P eu tenho algo importante a comentar com vocês. Nós também temos uma luz amarela bem acesa no S&P. Por quê? Eu estou mostrando aqui a vocês o S&P indexado pelo CPI. É um gráfico que eu vejo, mas não é todo mundo que vê. O americano não vê esse gráfico porque ele não tem essa cultura de inflação, de correção de inflação que nós aqui no Brasil temos. Se a gente tirar a inflação aqui do S&P, nós vamos ver os topos aqui de 2000 e de 2008 praticamente no mesmo nível. É isso aqui que está acontecendo. E aí, se a gente traçasse uma reta aqui, a gente iria ver que os preços estão exatamente nesse nível. Então, o que está acontecendo é que o S&P nominalmente está chegando perto ao topo histórico dele, enquanto que, como foi amplamente noticiado nos jornais, o Dow Jones passou esse topo histórico,
Não, aqui eu estou mostrando o Dow Jones indexado no CPI, né? A gente tem que ver o Dow Jones não indexado. E o Dow Jones não indexado está aqui. Ele está hoje acima do seu topo histórico. Muito bem. Isso é importante. Rompeu o topo histórico. Quando o mercado rompe o topo histórico, ele tem que engatar a primeira, a segunda e sair cantando pneu para cima. Eu vou mostrar uma época aqui, no próprio, vamos voltar para o S&P. Eu acho mais importante, muito mais importante, a gente analisar o S&P, tá? Porque o S&P são 500 empresas e os traders acompanham muito mais o S&P do que o Dow Jones. Mas eu quero mostrar a vocês o que aconteceu no topo do subprime. No topo do subprime, nós tínhamos essa reta, esse nível de resistência que era dado pelo topo de 2000. E os preços deixaram um topo milimetricamente nesse nível aqui. Então aqui está o nível, e em julho de 2007 os preços deixaram um topo exatamente nesse nível, onde passa essa linha vermelha, que tinha sido o máximo do topo do Nasdaq 7 anos antes. Bem, logo depois eles testaram esse nível e romperam esse nível. E não tiveram força para dar continuidade e voltaram a cair. Bem, nessa época eu fiquei muito baixista. Porque, como eu já disse várias vezes na quinta técnica, eu considero essa como sendo a mais importante indicação técnica de todas elas. O americano chama isso de bull trap. Qual é o contexto do bull trap? O contexto é o seguinte: a gente tem uma resistência importante, os preços rompem essa resistência e não tem força e voltam a romper para baixo. Por que isso é importante? Ora, porque para romper uma resistência, o que é uma resistência? É o nível de preço abaixo do qual existem muitas ordens de venda. Muita gente entra vendendo na resistência, por definição. De maneira que, para que os preços possam ir acima desse nível, é preciso que eles aniquilem todas as ordens de venda que estão abaixo desse nível. Ora, se conseguirem fazer isso e conseguirem ir acima desse nível, então eles vão tocar ordens de stop de todas as pessoas que estão vendidas nesse mercado. E, portanto, um nível importante de resistência, o nível de resistência importante é a zona limítrofe entre um monte de ordens de venda e um monte de ordens de compra. Ordens de venda em função da resistência, ordens de compra que são as ordens de stop. Quando esse processo é perfurado, junta-se a fome com a vontade de comer. Os comprados não só não têm mais os vendidos para se preocupar, como passam a contar com um monte de ordens de compra. De stop, que são ordens de compra, muitas delas a mercado, agressivas e tudo mais. Então, rompendo-se um nível de resistência importante, os preços têm que ir, fazer o que o americano chama de rally. Quando isso não acontece, é porque tem alguma coisa muito errada. Lá em 2007, foi exatamente assim que o mercado fez o seu topo. Vejam, isso aconteceu no dia 11 de outubro de 2007. Na verdade, o rompimento foi no dia 9, aí os preços no dia 9, nesse dia aqui, aí no dia seguinte eles fizeram uma formação que é chamada de enforcado, depois eles tiveram uma reversão, no intraday eles foram consideravelmente acima desse dia do rompimento, e depois nós começamos a ter a reversão, os preços entraram para dentro e a partir daí iniciaram a queda que passou a ser chamada da queda do subprime. Bem, por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou falando sobre isso? Estou falando sobre isso porque se no gráfico nominal os preços estão se aproximando, nesse gráfico que eu vejo, e que eu acho que é muito importante, porque
nos dá ou está nos dando uma harmonia muito grande. Vejam, esse é o gráfico do S&P, então, indexado. Esse dólar aqui valia mais do que esse, portanto, eles não estão no mesmo nível, esse daqui está acima. Isso é estouro da bolha do Nasdaq, isso aqui é topo do subprime, a gente traça uma reta entre esses dois topos e vem dar exatamente nesse nível aqui, onde os preços sofreram esse engolfo aqui. Então os preços encontram esse nível e sofrem um engolfo, ou seja, tomaram uma patada do urso. E para mim, analista técnico, eu entendo como se eles estivessem confirmando esse nível como um nível de resistência. Agora, vale notar também que esse nível que os preços tinham atingido é o nível desse topo que aconteceu em 2002, desse outro topo que aconteceu em 2006, desse outro topo que aconteceu em 2008. São 3 topos acontecendo nesse nível, e também esse é o fundo dessa acumulação aqui do subprime, que aconteceu entre 2007, né? Então vejam que importante é esse nível. Esse nível se juntava com a reta de resistência, fazendo com que tudo isso, para mostrar a vocês como era importante esse nível que foi detectado aqui pelo mercado com esse engolfo. Esse era um nível muitíssimo importante. Bem, anteontem os preços romperam esse nível, se bem que não foi assim espetacularmente, porque nos deixaram uma pequena sombra. Quando rompe-se um nível desse, minha gente, não é para deixar sombra, é para fechar na máxima do dia. Por quê? Porque não se tem mais as ordens de venda que estavam abaixo desse nível, e por outro lado você tem um monte de ordens de compra que estavam acima desse nível. Cadê as ordens de stop? As ordens de stop não foram tocadas anteontem, as ordens de stop não foram tocadas ontem, quando o mercado nos deu um candle de indefinição, e as ordens de stop não foram tocadas hoje, quando o mercado também nos deu um candle meio indefinido. Foi quase um inside day hoje, porque o range dele, a máxima e a mínima, praticamente ficou contida dentro da máxima mínima de ontem. Ou seja, o mercado está indefinido, minha gente. O mercado rompeu a mãe de todas as resistências. O S&P nos Estados Unidos rompeu a mãe de todas as resistências e não foi embora, e não deu prosseguimento a essa alta. Sabem o que eu acho? Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa muito errada nesse rompimento que aconteceu no Dow Jones, do topo histórico, e que está acontecendo aqui nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês do S&P. De maneira que eu recomendo bastante cautela para quem está pensando em estabelecer posições de compra, e logicamente posições sempre com stop. E se por acaso nós tivermos amanhã, ou que seja segunda-feira, uma situação em que a gente possa chamar de reversão, algo como isso, eu vou ficar muito baixista, principalmente se o mercado depois confirmar entrando abaixo da antiga resistência, que então deveria oferecer suporte. Pode sim acontecer, pode logicamente acontecer qualquer coisa, como se sabe, não é? Mas os preços podem sim, de repente, fazer um pivô. Pivô é esse processo aqui. Mas a esse respeito eu tenho a dizer a vocês o seguinte, olha. Quando um nível importante de resistência é rompido, tem alguns comportamentos que não podem acontecer. Um deles é uma reversão, né? Um deles tem algumas formações de candlestick que não pode acontecer. Estrela da tarde, estrela cadente, engolfo, nuvem negra. Esses comportamentos não devem aparecer quando os preços acabaram de ter um evento técnico de suma importância, como é o rompimento de uma resistência que eu gastei bastante tempo para mostrar para vocês, que é muito, muito, muito importante.
Então, qualquer reversão nessa hora eu trataria de uma maneira muito suspeita com relação à possibilidade do mercado continuar subindo. E pelo contrário, e mais ainda, né? Eu não teria problema nenhum de assumir as posições de venda que os gráficos me dissessem para assumir. Como hoje não tivemos problema nenhum de assumir uma posição de venda, fazer uma recomendação de venda, um ativo que nos deu um engolfo. Aliás, um dia-chave de reversão que eu achei muito interessante, que foi Pão de Açúcar. Muito bem. Então, com relação ao índice, ao S&P, eu acho que esse processo é muito suspeito e acho que não vamos ter continuidade a essa alta. Eu diria que nós estamos para ter uma reversão. Mas se nós continuarmos com a alta, a próxima resistência do S&P é esse topo do subprime, né? E, por outro lado, quem está vendo o gráfico do S&P não indexado, vai ver ele chegando no topo. É esperar e ver o que nós vamos ter, né? Mas meu viés é totalmente de baixa por conta disso tudo que eu falei a vocês. Júnior, vamos às perguntas então? O Júnior está com vocês no chat. Primeira pergunta, Paulo, é o Bovespa, se você acredita que a onda C pode ser lateral? Então, a onda C lateral. A onda C, na verdade, é parte da ABC, não é? E a ABC é uma onda corretiva. Então, a onda C faz parte de uma onda corretiva. Vamos lá ver o índice futuro. Que está aqui. Puxa vida, tem uma moto que está andando para lá e para cá, fazendo um barulhão aí fora. Esse gráfico estava com valores nominais, agora sim. Então, eu acho que nós estamos falando da onda C do gráfico diário, né? Então nós temos aqui a onda impulsiva, que vem de 2002, vai até 2008. Onda A, onda B e onda C. Não, eu não acho que a onda C possa ser lateral, se é essa onda que a gente está falando. É importante a gente estar sempre, quando estiver falando termos de análise técnica, definir o prazo que se comenta, né? Eu estou aqui imaginando, talvez você possa estar falando no gráfico intraday. Se for o caso, nos deixe saber. Mas no gráfico diário, e o nosso default aqui na quinta técnica é sempre ver gráfico diário. Quando eu não falo nada é porque a gente está no gráfico diário. Então, no gráfico diário, nós estamos vendo isso como onda A, onda B, onda C. Onda C está com uma tendência de baixa. Eu entendo que isso é um triângulo descendente que vai resultar no rompimento desse fundo, com os preços atingindo aqui o fundo do subprime, e portanto não acho não. Júnior? Vamos lá, Petro e Vale. Entrou a GX aqui, que nós certamente vamos estar, da qual nós certamente vamos estar falando, em função dessa alta espetacular que ela teve hoje, né? Muito bem. Petrobras está aqui. Nós estávamos com uma posição de venda, fomos estopados aqui embaixo. Janela organizar, tudo em ordem alfabética vertical. Vou mostrar aqui a nossa posição de Petrobras, posição que nós fizemos de Petrobras. No terminal enfoque a gente vai
monitorando todas as nossas ordens de stop e fomos estopados ontem por aqui, assim, mais ou menos. Agora vamos ver o que ela está nos mostrando aí. Bem, no longo prazo nós entendemos que o rompimento desse processo deve trazer os preços mais para baixo do que o nível que foi atingido até então, que vem a ser primeiro nível Fibonacci, ponto 382 dessa alta. Nós entendemos que o buraco é mais embaixo, os preços devem chegar aí até pelo menos 50% de retração. Essa tem sido a nossa análise no longo prazo. No curto prazo, Petrobras acabou de nos dar uma indicação de alta, no sentido de que nós tivemos aqui o inverso daquilo que eu estou achando que pode estar acontecendo no S&P. Nós tivemos um bear trap, armadilha para vendidos. Eu não diria que foi exatamente isso, mas pode até ter sido. Mas porque nós tivemos aqui um fator fundamental novo de bastante importância, né, que foi o aumento do diesel. Então, quando a gente tem um fator macro fundamental, a gente tem que melar toda a nossa análise e fazer essa análise de novo. Isso é basicamente o que a gente tem que fazer. E, bem, os preços entraram de novo para dentro dessa área de congestão e não tem nenhuma indicação sobre o que possam fazer. Não temos nada em termos de candlestick. A única coisa que nós temos é essa grande sombra de hoje, que sugere que esse ímpeto inicial está sendo refrescado, né? Mas os preços podem vir aqui para testar esse topo a 21, que foi o topo de dezembro do ano passado. Podem testar a reta de resistência, ou podem nos dar uma reversão aí. Se isso acontecer, talvez testem novamente logo mais o fundo. Mas o mercado está bem definido. Em função disso, eu vou pegar aqui uma ideia do intraday, onde a gente visualiza claramente uma reversão acontecida hoje próximo do fechamento. Essa formação, esses dois candles, constituem uma formação chamada nuvem negra e costuma ser um topo principal. Então, para dar um chute em Petrobras, diria que os preços vêm em função dessa reversão que nós tivemos no intraday de 15 minutos hoje. Eu diria que os preços vão entrar dentro da faixa Fibonacci dessa alta iniciada ontem, que vai de 18,40 até 17,60. Esse é o que eu acho que dá para a gente falar. Médio e longo prazo continuamos baixistas em Petrobras. Vale do Rio Doce, agora vamos para o diário, né? Nós entendemos que estamos vendo uma formação de topo aqui e que os preços vão acabar rompendo seu suporte a 32 como seu objetivo a 25. Por quê? Tivemos o rompimento dessa reta. Se a gente traça a Fibonacci aqui, a gente vê que os preços não chegaram nem perto de Fibonacci. E olhando no curto prazo, vamos ver o que eles nos mostraram com essa alta de ontem e hoje, né? Bem, Vale continua nessa acumulação em que está nas últimas semanas, e essa acumulação tem características de que dará continuidade ao movimento que a precedeu. Eu acho que nós vamos chamar isso aqui de retângulo. Acho que Vale está caminhando para romper o suporte a 34 e buscar o seu fundo mais importante aí a 31, que foi o fundo de setembro do ano passado. Fundo de setembro do ano passado, quando o Vale rompeu um nível importante e acabou voltando por conta, na época, de melhoras no Japão. Mas nitidamente está caminhando. Vejam, até a reta de resistência está intacta, né? Então essa alta aí não mostrou absolutamente nada.
A gente tem essa retinha, tá segura. Os preços hoje tiveram um candle negativo. Então, continuamos qualificando essa acumulação como de continuação e entendendo que os preços caminham para 31. Júnior. Pergunta do Lelo, Embraer, EMBR. Vamos lá, Lelo. Embraer. Essa grande oscilação lateral, uma tendência de alta desde 2009, depois do subprime. Muito interessante que o subprime em Embraer trouxe os preços até essa importantíssima resistência a 5. Os preços já tinham estado lá em 2003, em 2001 e 2000. E bem, agora estamos nessa tendência de alta. E os preços acabaram de romper com um estardalhaço o último topo. O primeiro topo foi aqui, a 10, depois o outro topo foi a 14, depois o outro foi a 16,50 e agora, vamos ver mais de perto aqui. Os preços romperam esse nível. Isso provavelmente foi com a venda dos aviões da Embratel, não é? Não me lembro exatamente, mas acho que possivelmente foi isso que aconteceu. A Embratel vendeu aviões para os Estados Unidos. E no dia que houve de fato o rompimento, a gente teve o que eu acho que vai ser chamado de bull trap. Isso eu acho que é uma pequena bandeirinha. Acho que os preços caem e ao cair eles vão qualificar isso como um bull trap. E essa, como eu disse, é a mais importante indicação técnica, de maneira que eu acho ademais, minha gente, isso aqui tem um pouco de cara de deriva também. Deriva indica a perda de força desse movimento. Então eu acho que os preços estão caminhando para um novo teste da reta suporte, o que deve acontecer lá pelos 12,50. Então, viés de baixa no curto prazo. Talvez eles possam continuar nessa acumulação por mais algum tempo, mas eu acho que isso não é absolutamente uma maneira de romper a resistência. Acho que nós estamos vendo um bull trap aí e os preços devem caminhar para teste dessa antiga reta suporte. Júnior. Puxa vida, um gráfico bastante explícito aqui, né? Se a gente tirar esse... Se a gente tirar esse pedacinho aqui de janeiro de 2012 dessa reta, essa reta passa a ter 1, 2, 3, 4 pontos milimétricos. E aí a gente constata que os preços romperam essa reta. Romperam depois de fazerem uma bandeira de baixa em cima dessa reta e hoje deixaram muito bem definido esse rompimento, que projeta um objetivo a 16, que é para onde a gente acha que a EcoRodovias está indo. O IPO disso foi em 2010, abriu lá por equivalente hoje a 8,80, quase 9. Primeiro nível Fibonacci está em 13, acho que grande chance que esse ativo venha buscar esse nível aí no médio e longo prazo. Mas por enquanto o objetivo é para ser o próximo suporte importante a 16. Não acho que dá trade, porque a gente teria que colocar o stop muito longo, né? Isso aí daria no máximo 2-1 potencial de lucro prejuízo. Júnior. Próxima pergunta? Próxima pergunta é: olha
OGX é P3, né? Então, vamos lá. O que OGX nos deu? Ela nos deu algumas indicações técnicas muito legais. Primeiro, ela chegou exatamente ou muito próximo do fundo do subprime. Aqui está o fundo, os corpos reais. Nós achávamos que ela estava caminhando justamente para lá. Ontem nós tivemos aí um penetrante, né, que é o equivalente à nuvem negra lá em cima. Aqui embaixo é chamado de penetrante, piercing pattern, como chamou Steve nisso. Uma situação em que o fechamento do dia mas não foi assim tão dramático, porque esses candles não foram tão longos, né? Nada que pudesse nos alertar necessariamente, porque isso aqui poderia ter evoluído para uma bandeira. Mas enfim, hoje nós tivemos esse super gap, os preços acabaram fechando com uma alta, eu não sei exatamente, mas vou ver aqui no gráfico, aproximadamente 17%, mas um candle de indefinição, quer dizer, houve a alta e o mercado ficou indefinido com os preços lá 17% acima do fechamento de ontem. O que pode acontecer? Bem, difícil situação, porque eu acho que uma chance boa é que isso se acumule agora, mas eu vou traçar essa reta de resistência aqui, que já tem 3 pontos, e meu palpite é que os preços busquem essa reta de resistência. Quando chegarem lá, o que pode acontecer com eles ali nos 4,20 aproximadamente, aí nós vamos ver se eles vão ter força para romper essa reta. E há que se lembrar também que nós temos esse topo aqui, deixado em 22 de fevereiro, que está a 3,90. Então, eventualmente os preços vão caminhar de uma maneira em que eles vão se aproximar da reta, exatamente aí próximo dos 3,90. E aí eles estariam se aproximando da reta e desse nível de resistência, né? Então, é isso. Fora isso, não dá para a gente saber nada, porque no longo prazo os preços atingiram um objetivo bastante interessante, né? É lógico que a gente sabe que essa tendência de alta não começa aqui no fundo do subprime. Se a gente compara isso com Petrobras, a gente sabe que os preços vêm muito mais abaixo do que isso aqui. Desde 2002 eles estariam... Aqui o IPO de OGX foi em 2008. Então, nós vemos aqui sim uma simetria muito grande. E agora, a gente precisa ver aqui veio essa tendência de baixa. Se a reta for rompida, eles sobem mais. Então, indefinido, né? Bastante indefinido, porque pode ter acabado um ciclo de baixa, ele pode fazer talvez uma ABC maior para depois voltar a cair. Qualquer coisa é possível. Não dá, com os elementos de análise técnica que a gente tem, não dá para a gente ter uma previsão aí de médio prazo, não. Se vocês me perguntarem, é para entrar comprado? Não, absolutamente. Não é porque, não é porque por causa das considerações que nós fizemos com relação ao Bovespa e o S&P, né? Então vamos lá, continuando aí com a quinta técnica. Júnior, próxima pergunta? Próxima pergunta é ENBR3. Bem, nós temos sido baixistas com Energias Brasil faz bastante tempo. Nós estamos imaginando que essa acumulação era um retângulo que iria dar continuidade a essa pequena baixa. Hoje os preços romperam a parte de cima desse retângulo e fecharam próximos da máxima do dia. Então isso projeta um objetivo que é mais ou menos igual à amplitude dessa acumulação projetada para cima a partir daqui,
que nos leva a um objetivo de 14,60, que é para onde eu acho que os preços estão indo. Difícil fazer trade aqui, porque no diário pelo menos, né? Porque os preços subiram bastante, né? Se por acaso nós tivermos algum tipo de reversão aqui, consideraria muito baixista, porque os preços acabaram de romper uma resistência. Mas não parece que é o que vai acontecer. Energias Brasil está com toda a pinta de que está com muita força. Deve ter algum fundamento aí que a gente talvez não saiba. E caminha, nosso entender, para 14,60. Júnior. Próxima. Próxima pergunta, BRML3, BRMOS 3. Então, nós temos esse lindo canal. Estou chamando de canal, mas de qualquer maneira a gente tem essa reta suporte bastante importante, com diversos pontos. Começa aqui em 2009, que foi rompida. Foi rompida, em tendo sido rompida, a gente pode imaginar que Fibonacci vai ser atingido. Fibonacci está longe, a R$11. E aí, o que aconteceu no curto prazo? Bem, aconteceu que eu estou adequando a reta aqui aos últimos fundos. Os últimos fundos são sempre os mais importantes. E se a gente quisesse colocar isso aqui? Não, tem que ser aqui mais ou menos. Bem, o fato é que essa reta foi nitidamente rompida e os preços tiveram uma alta e sofreram resistência, encontraram resistência exatamente ali, muito próximo da antiga reta suporte, que passou a oferecer resistência. E nos deram hoje um lindo engolfo. Eu até vou ver aqui. Eu estou curioso para saber se nós cobrimos essa ação. Porque se cobrimos a ação, nós comemos barriga. Eu vou ver aqui no imobiliário. BRML, não, nós não estamos com ela. BRML, não estamos com ela por conta de falta de liquidez. Mas, não, estou botando aqui o fundo imobiliário. Aproveitamos e damos uma espiadinha no fundo imobiliário. Não está com uma cara muito boa, não. Mas vamos voltar aqui, BRML3, e eu vou dizer a vocês que é uma indicação muito boa de venda, e acho que dá para se pensar em vender amanhã na abertura. Vamos lembrar disso amanhã na abertura, Júnior? E vamos checar a liquidez dela, né? Eu posso até dar uma espiada aqui. 118 milhões. Se for isso, ela está com bastante liquidez e nós estamos comendo bola aí de não estar monitorando essa ação também. Mas isso é uma indicação muito importante. De baixa, o objetivo seria próxima resistência importante aqui a R$20, resistência oriunda dessa formação aqui, do topo dessa formação aqui e do fundo dessa outra acumulação aqui. Vamos transformar isso em azul. Não. E vamos colocar no lugarzinho certo aqui. Então, topo, fundo dessa acumulação e fundo aqui de maio de 2012 é onde eu acho que os preços podem atingir. Eu vou fazer um planejamento com método com stop. Vou pegar o cursor do método. O cursor do método está aqui no toolbar do Terminal Enfoque. É o último item do toolbar do Terminal Enfoque. Esse cursor aqui.
Quando a gente pega ele, o nosso cursor vira um T, o qual a gente usa para marcar. Vocês não estão vendo aí, mas tem um Szinho no cursor. Eu estou usando isso aqui para marcar o valor do stop. Estou colocando o stop acima desse nível aqui. E aí, algo a se considerar, né? Onde é que nós vamos colocar esse stop? Será que acima do máxima de hoje? Ou talvez fosse o caso a gente livrar também esse pequeno topinho que aconteceu aqui? Eu acho que eu vou livrar os dois. Esse topo aqui é um pouquinho acima desse. Então, o que eu faço? Eu pego meu cursor de preços, vejo exatamente qual é esse valor e constato aqui na tabelinha, na janelinha aqui que se abre no Terminal Enfoque, com o cursor de preços, eu verifico que essa máxima é 27,12. Aí eu volto para o método com stop, já sei que o meu stop tem que estar acima de 27,12. Mas eu posso apenas marcar aqui, também posso marcar, ele me acha aqui, ó, os 27,12, nessa janelinha que se abriu, para que a gente defina o stop, né? Então estou definindo o stop a 27,20, isso porque ele constata aqui, ó, você achou 27,12 como máxima, você configurou para dar uma folga de 0,30 no stop, então a gente vai para 27,20. Eu vou abaixar para 27,18, porque eu acho que 6 centavos está mais do que bom. Do topo máximo, 6 centavos está mais do que bom, com uma boa folga, para que o stop não seja simplesmente lambido e os preços voltem a cair, né? Então, a partir daí eu dou OK, o cursor agora virou um urso, uma cabecinha de urso, e eu vou lembrar aqui que o meu objetivo é aqui onde está a linha azul, volta a pegar o ícone com stop, o cursor volta a ficar uma cabeça de urso, e eu boto a cabecinha de urso aqui a 20, acertei aqui, e pronto. A partir daí ele abre essa janela em que ele mostra qual é o prejuízo que nós teríamos se aplicássemos aí uma posição no fundo com stop, né? Isso baseado no perfil do cliente, que é o fundo com stop. Tem hoje em torno de 2.400.000 de patrimônio líquido. Então, e do planejamento de risco que a gente fez. A gente quer uma situação em que as nossas posições signifiquem um risco de 0,10%. Então aqui ele está me mostrando o risco. Está me mostrando em reais. Se o stop for acionado, se o mercado subir ao invés de cair, a gente perderia 2.394, que é 0,10. E o mais importante dessa janela é essa informação aqui, que é a quantidade sugerida pelo método com stop. Está sugerindo a gente vender 1.800 ações. E ele mostra também o fator lucro-prejuízo. Fator lucro-prejuízo 4,4 a 1. Então, bastante favorável em termos estatísticos essa operação. Vamos ver se ela vai dar certo. Obrigado por quem fez a pergunta, porque nos deu aí acho que uma ótima indicação. Eu quero chamar a atenção para vocês, para o fato de que se a gente vê esse gráfico aqui apenas, você vai ver um engolfo. Mas uma coisa é ver um engolfo que aconteceu depois de uma alta de 2 semanas. Outra coisa é a gente perceber o contexto do aparecimento desse engolfo. Em que contexto está aparecendo esse engolfo? E aí, minha gente, só com um bom banco de dados, como é esse aqui que eu lutei bastante para conseguir aqui dentro do Terminal Enfoque, a gente investe bastante o que for preciso para ter esse banco de dados. Por exemplo, eu estive agora visitando alguns clientes no Rio, a própria XP Corretora, e para vários dos nossos interlocutores eu disse que a filha do meu sócio passou 6 meses na Bovespa, levantando todos os eventos que aconteceram em todas as ações, para que a gente desse uma depurada e uma conferida no nosso banco de dados.
Então, a gente ter essa noção de que isso é uma reta de suporte importante, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos ao longo de 1, 2, 3 anos, e que depois de os preços terem rompido essa reta, eles voltaram a se aproximar da reta e encontrando ou chegando próximo da reta, eles nos dão um engolfo. Puxa, isso é um outro engolfo completamente diferente desse que a gente pode constatar vendo um gráfico pequeno como esse aqui, tá? Isso aí. Júnior, então baixistas e já estamos com a publicação, quer dizer, com a análise feita, e eu vou aqui publicar método com stop e planejamento. Eu vou publicar uma lâmina reservada para que isso chegue aos nossos... Está aqui a lâmina publicada. Amanhã a gente vê essa lâmina e lembra de BR Mosso. Pois não, Júnior? Bradescão. Muito bem. Bradesco. Deixa eu limpar essa área aqui. Bradesco acabou de romper o seu topo histórico e fez um pullback, e nós temos que saber se isso aqui é um pivô de alta, rompeu, caiu, segurou no suporte e aí vai embora, ou se isso aqui vai mostrar que esse processo foi apenas um bull trap. E aí essa situação seria muito baixista, né? Então vamos dando zoom aqui para ver se a gente tem alguma dica aí de análise técnica. Eu diria para vocês que isso aqui não parece um pivô, porque pivô ele faz o pivô, ele bate e volta. Aqui os preços caíram, estão se acumulando numa acumulação, numa formação que eu acho que tem características de bandeira de baixa ou de retângulo, e que costuma dar continuidade ao movimento que a precedeu. Além do que, depois da alta que em Bradesco foi na sexta-feira passada, nós parece que estamos tendo aí um processo de deriva que mostra perda de força desse movimento, indica que essa resistência não vai ser rompida e que provavelmente os preços vão testar novamente o suporte, caracterizando ainda mais essa acumulação como um retângulo. Então, estou baixista aí no curto, médio e longo prazo em Bradesco. Não, eu estou baixista no curto prazo e indefinido no médio prazo, né? Se, por outro lado, na verdade, a gente sendo baixista no curto prazo, implica que esse fundo vai ser rompido e que, portanto, nós vamos estar vendo um bull trap e, consequentemente, o mercado deve ter uma correção mais acentuada. Então, estou baixista no médio prazo também. No longo prazo, aí a gente tem que aguardar os acontecimentos se e quando a reta suporte de longo prazo for rompida. Júnior. Croton, botão direito, navegação integrada, relatório CVM, informações da empresa. Para quem não sabe, a Croton é uma das maiores organizações educacionais privadas. Eu estou fazendo aqui o que eu fiz esses dias aí. Eu estava lendo em algum lugar algum comentário sobre Croton, então abri essa página no Terminal Enfoque e fui ler lá esse parágrafo em que a gente consegue ter aí essas informações sobre o que é a empresa, né? Uma das maiores organizações educacionais privadas com fins lucrativos. Então estão no estudo, estão na educação, melhor dizendo, né? E esse é o gráfico. A grande tendência de alta que começou depois do fim do subprime. E no contexto dessa tendência de alta, nós temos aqui agora uma nova tendência de alta que começou em 2012 e que está intacta, ou pelo menos estava, né? Porque hoje parece que
que a coisa não foi muito boa não. Se não, vejamos. Vamos chegar lá perto. Vamos ver essa tendência aqui. E agora, não foi tão bom, mas também não foi tão ruim. Olha, minha gente, isso aqui foi o rompimento de uma pequena acumulação e parece que os preços desromperam esse processo. Então, acho que boas chances de testarem sua reta suporte. Aí, essa reta suporte de longo prazo. A gente pode chamar de longo prazo porque já tem mais de um ano, mas também podemos chamar de médio prazo, tá? Até um ano, médio prazo. É isso que dá para a gente falar. Os preços devem testar sua reta, o rompimento da reta. Se acontecer, a gente pode traçar Fibonacci aqui. E aí, no rompimento da reta, os preços caminhariam para dentro da faixa Fibonacci, que situa-se entre 17,50 e 13,50. O que mais que nós podemos analisar em termos técnicos aqui? Se a gente pensar um pouco em Elliott, 1, 2, 3, 4, 5. Quem sabe isso está chegando aos seus estertores, né? E se essa fosse então a onda 5, pensando de novo em termos de Elliott, 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser que tenha terminado, mas não acredito. Acho que chances de subir mais um pouquinho. Mas é ficar de olho nessa reta de suporte que eu falei, né? Júnior. Indicadores mundiais. E Risc BR está aqui. O Risco Brasil bateu nesse fundo aqui, que foi o fundo do subprime, e teve uma alta bastante grande, inclusive com um gap. Agora nós estamos num processo de baixa. Mas ainda não rompemos essa pretensa retinha de suporte aqui. Isso aconteceu, essa baixa aconteceu quando testou-se esse nível de resistência a 180. Indefinido, minha gente, não dá para... meu palpite é que os preços estão indo testar essa reta de resistência, muito importante, vejam, veio lá de 2002, né? 2002, medo do Lula, Risco Brasil foi para 2.400, 2.500 basis points. Depois caiu para 150 e caiu até 150 em 2007. Depois com o subprime subiu para 750, caiu de novo. Eu acho que esse ciclo aqui está acabando, né? Algumas indicações aqui, os preços parecem não tem mais força para ir abaixo, né? Eles vieram abaixo desse nível aqui, tentaram ir abaixo desse nível, toparam no fundo principal e voltaram a subir. Mais indefinido, não tem muita coisa que a gente possa falar não, a não ser ficar de olho nessa pequena retinha aqui, e se tivermos uma reversão aqui para cima e uma reversão lá no Bovespa para baixo, aí a gente já pode tirar nossas conclusões baixistas com relação a economia brasileira e bolsa de valores e tudo mais. Júnior, estamos chegando ao fim, então quantas perguntas, Júnior? Ok, então vamos respondê-las. Commodities, indicadores mundiais. Euro. Fazia tempo que eu não olhava o euro. Bem, eu estou vendo esse processo como um processo que vai resultar no rompimento desse nível 1.2 e queda
abaixo. Agora, no contexto dessa grande acumulação, o rompimento dessa reta de suporte aqui me leva a crer que os preços vão testar de novo esse suporte a 1.2. Hoje nós tivemos uma alta considerável, mas ainda que a gente pense em Fibonacci, o mercado caiu para dentro da faixa já. Mas olhando a coisa como um todo, me parece claro aqui que nós estamos indo para novo teste aqui do fundo. Isso me parece uma formação de topo. E acho que grande chance desse fundo for rompido quando a gente chegar lá. Baixa para o euro. Embora a gente tenha tido aí uma oscilação positiva hoje. Eu acho que função disso aqui também parece uma deriva, né? Então acho que chances da gente ter um pullback para essa pequena reta aqui, para depois os preços voltarem a cair. Isso aí. E última pergunta? LL. Muito bem. A LL, nesse processo de oscilação lateral, que ela vem aí desde seu IPO em 2006, no processo de testar o fundo do subprime, eles romperam essa reta, que eu acho que é considerável, e esse rompimento, e mais o rompimento desse último suporte, me leva a crer que os preços têm boas chances de se aproximarem novamente dessa reta de resistência. De maneira que acho que temos aí uma boa possibilidade de uma alta mais duradoura, com os preços tendo possibilidade de subir em torno de uns 25%. Vamos tentar uma posição nesse processo aqui. Eu vou botar o stop embaixo dessa pequena bandeira que nós tivemos, do fundo dessa pequena bandeira que aconteceu na terça-feira passada. O stop seria aí em torno de 9,59. O objetivo eu vou botar aqui na reta 12,80. Nós temos aí 4-1 possibilidade. Vou publicar também essa análise. Acho que pode-se pensar aí numa posição sim. Então estou publicando para a gente dar mais uma analisada nisso aqui amanhã, na abertura e durante o pregão intraday. Muito bem, então agradeço a presença de vocês. Deixa eu mostrar aqui a nossa lâmina publicada, lâmina de recomendação de compra. Por enquanto é só internamente aqui entre nós. Amanhã eventualmente a gente pode até pensar em soltar essa lâmina para os nossos clientes. Agradeço a quem fez a pergunta. Mas é isso. Então, uma boa semana, um bom fim de semana para vocês. Até a próxima quinta-feira. Muito obrigado, boa noite.